Depois eu edito, isso, olha lá. E aí eu vejo. Então, começando aqui, nós vamos falar um pouquinho de lógica proposicional, tá? É o começo da lógica para a gente. Qual é o objetivo dessa parte aqui da análise do sistema, né? É desenvolver o raciocínio lógico por meio de noções básicas de lógica matemática. Vocês vão utilizar isso aqui para montar algumas coisas na programação de computador, em algumas linguagens, como eu estava falando aqui. Acho que o professor Paulinho usa isso daí em alguns momentos, mas com outra linguagem. O final dessa ideia nossa é que a gente consiga montar a tabela verdade, que é uma ferramenta bastante usada para lógica, né, na matemática, na computação, eu acredito que seja usado, e para concurso público é importante, principalmente na área de vocês, sempre está caindo uma questão aqui, uma questão ali, sobre tabela verdade. Só que para a gente aprender tabela verdade, eu preciso começar bem devagar, bem com calma, com tranquilidade, tá certo? Então, a ideia é essa, identificar os valores lógicos, identificar a proposição, ver se ela é simples, ver se ela é composta, e aí construir a tabela e ver se aquilo que alguém está dizendo é uma verdade, se aquela sentença, né, é verdadeira, olha lá. Proposição vem de propor, que significa submeter a uma apreciação, requer um juízo, trata-se de uma sentença declarativa. Uma proposição, ela pode ser ou verdadeira ou ela pode ser falsa. Não tem jeito de ser mais ou menos, tá? Uma proposição, igual vocês estão vendo aqui, olha, ela pode ser ela é ou verdadeira ou ela é falsa. Não dá para ser mais ou menos, tá? Não tem jeito de ser uma coisa morna. A água está quente ou a água está fria. Não, a água está morna. A proposição não tem isso. Ela é verdadeira ou falsa, ela tem um valor lógico, né? Até um exemplo, aí que eu até escrevo no texto aqui, né? A Terra é maior que a Lua, é verdadeiro, né? A Lua é menor que a Terra, é verdadeiro. A gente está fazendo uma comparação que não dá para a gente pensar assim, a Terra é maior que a Lua. Será que é mais ou menos, eu acho? Às vezes é, às vezes não é. Não tem jeito, né? Então, ela é verdadeira que a Terra é maior que a Lua. Aí, uma outra coisa, olha só, se a pessoa diz lá pra gente, Feliz Ano Novo, aí como que eu vou classificar Feliz Ano Novo em verdadeiro ou falso? Não tem jeito, tá? Essa sentença, ela vai trabalhar diferente, ela não vai ser como a gente pensa que... Ela não vai ter esse valor lógico de verdadeiro ou falso. Ela pode abrir outras possibilidades. Eu não vou falar muito disso, dessas sentenças declarativas aí, por exemplo, porque não é o nosso intuito, a gente só vai mexer com as proposições, onde a gente vai saber se elas são verdadeiras ou falsas. Esse é o nosso estudo. Um exemplo que, tá, olha só, eu não falei, está escrito na outra parte aqui, mas a proposição a gente sempre vai marcar ela com letra minúscula. Vai separar em P, Q, R, S. A gente escolhe uma letra, 2 pontos, aí, por exemplo, Pedro é médico. É uma proposição. Aqui pode ser verdadeira ou pode ser falsa, se o Pedro for mecânico, por exemplo. Aquele Pedro. Olha aqui, daí está escrito assim, 5, esse sinalzinho aqui do meio. Não sei se vocês falem para mim, por favor, que a outra tela eu não estou vendo. Vocês estão vendo o mouse passando aqui na tela do meu computador? Positivo. Tá, joia. Então, ó, 5, esse sinalzinho é o sinal de maior. Então, proposição que Pedro é médico. Se o Pedro for médico, ela é verdadeira. Proposição que 5 é maior que 8. É verdade que 5 é maior que 8? Bom, a gente já conhece os números, né? E sabe que 5 é menor que 8. Então, essa proposição aqui, o valor lógico dela é falso. Tá? Aí não dá para ser mais ou menos, né? 5 é maior que 8. Hoje é, amanhã não é. Não tem isso. Tá? Ou é verdadeira ou é falsa. E depois a gente vai trabalhar com o ou, mas aí vai ser mais para frente. Proposição R. Luísa foi ao cinema ontem à noite. Bom, Luísa foi ao cinema ontem à noite. Pode ser que seja verdade e pode ser que não seja verdade, né? Ela
pode ter ido à igreja. Ah, foi no cinema, mas mudou de ideia e foi para a igreja. E acabou não indo ao cinema. Depende tudo do contexto, onde aquela frase, aquela proposição, aquela sentença está inserida. Ó, valor lógico verdadeiro, valor lógico falso, e assim vai, certo? Olha só. São alguns princípios agora aqui, muito fáceis de entender, e o raciocínio lógico, ele está, como um todo, sedimentado, ele está alicerçado nisso daqui. Ó. A gente tem 3 regrinhas, eu não vou perguntar isso em avaliação para vocês, mas é legal que a gente entenda para poder, quando tiver uma discussão, quando for resolver um exercício, tá pensando nisso daqui. Olha só, aqui, ó, primeiro princípio, né? Uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa. Então, aquilo que é o princípio da identidade, aquilo que eu já falei. Se é verdadeiro, é verdadeiro, se é falso, ela é falsa, não dá para ela ser as duas coisas, e não dá para ela ser mais ou menos. Hoje é isso, amanhã é aquilo, não. Ou é verdadeiro ou é falso. O segundo, nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O princípio da não contradição. Não tem jeito, né? Para a lógica, não dá para a mesma coisa ser duas coisas. Ou ela é, ou ela não é. E a terceira aqui, terceiro princípio, uma proposição será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Para a primeira conversa, parece que eu estou dizendo a mesma coisa, mas não são princípios que se complementam e se completam. Então, sempre que for preciso, a gente volta aqui nesses princípios, dá uma olhadinha, pensa um pouco e toca adiante. Olha lá, as proposições, elas podem ser ditas simples ou compostas, isso aqui é importante a gente saber, tá? Elas vão ser simples ou vão ser compostas. Se as proposições simples são aquelas que vêm sozinhas, desacompanhadas de outras proposições, nada mais faz ser entendido. Por exemplo, vou explicar melhor isso daí. Então, já falando o que é simples, né, que ela vem só, significa que composta ela não vem só. Olha aí o primeiro exemplo. Todo homem é mortal. Acabou. Não assim, a frase acabou aí. Se tivesse escrito assim, todo homem é mortal e aconteceu alguma coisa, aí ela poderia ser composta, como a gente vai ver aqui embaixo. Todo homem é mortal, é uma proposição simples. Outra, todo vinho é bom, refrigerante faz mal à saúde. Então, coisas assim são proposições simples. Olha lá, agora e as compostas? Aquela que vem conectada pelos conectivos, né? Quando a gente chama... Quando eu acho que eu escrevi lá no texto de entrada da aula, que a gente estuda conectivos e ou. Então, por que chama conectivo? Porque ligam proposições. E aí uma proposição grande, composta, ela é formada por proposições menores, ligadas por um conectivo. Olha a primeira aqui que eu escrevi, olha, vou até dar um zoom, vamos ver. João é médico e Pedro é dentista. Se vocês pensam, pá, deixa eu aceitar o Lucas aqui. Pronto. Olha, João é médico, é uma proposição simples. Pedro é dentista, é outra proposição simples. Agora, o e, olha lá, é o conectivo, que está fazendo a ligação, que está formando a proposição composta, uma proposição formada por duas proposições simples. A de baixo, olha, Maria vai ao cinema. Ou Paulo vai ao circo. Então, opa, deixa eu arrumar isso aqui. Melhorou. Primeira proposição simples, Maria vai ao cinema. Segunda proposição simples, Paulo vai ao circo. Conectivo ou, na frase, aqui na proposição composta, olha, Maria vai ao cinema ou Paulo vai ao circo. Então, isso daqui é uma proposição composta, ela é formada por mais de uma proposição simples. Continuando aí, ó.
Agora mudou um pouquinho. Ou Luiz é baiano, ou Luiz é paulista. Esse ou é uma proposição que a gente vai estudar mais para frente. Não é o objetivo da aula de hoje, mas é legal que ele já aparece aqui. Ou ele é baiano, ou ele é paulista, ou ele é mineiro, enfim, né? Então, quando tem um conectivo, significa que ali provavelmente vai ocorrer uma proposição composta. Se chover amanhã de manhã, então não irei à praia. Vixe, Maria, que judiação. E nós tudo preso, não dá para ir para a praia, ou ir à praia, né? O então também é uma outra proposição que a gente vai conhecer. Se a proposição, né, chama se então, tá? Já que ela apareceu, olha, se chover amanhã de manhã, então não irei à praia. Agora, e se não chover? Bom, então eu irei à praia. Comprarei uma mansão se e somente se, que também é um outro conectivo. Então, comprarei uma mansão se e somente se eu ganhar na loteria. Diminuir aqui um pouquinho. Certo? Olha aqui. Mais algum exemplo do que a gente fala. Falando novamente a mesma coisa, né? Proposição composta é formada pela combinação de duas ou mais proposições. Cada uma das expressões usadas para unir tais proposições ou transformar uma proposição formando uma nova, é chamada de conectivo lógico. Então, os conectivos, como eu falei ali atrás, eles fazem a ligação de duas proposições simples e transforma isso numa proposição composta. Para revisar aquilo tudo que eu falei, agora eu vou fazer mais rapidinho um pouquinho, tá? Olha lá, ó. Pedro é estudante, é uma proposição simples. Ana é bailarina, é uma proposição simples. O e é o conectivo que vai ligar as duas, ó. Pedro é estudante e Ana é bailarina. Essa é a proposição P. Eu posso chamar de qualquer letra, tá? Para quem está chegando agora aí, eu posso chamar de qualquer letra. Então, essa aqui foi chamada de P, a de baixo eu chamei de Q, sempre letra minúscula. Pedro é estudante ou Ana é bailarina? Vou riscar assim que vai ficar menos feio. Pedro é estudante ou Ana é bailarina? Olha, se vocês forem já analisar a P, Pedro é estudante e Ana é bailarina, as duas coisas têm que ser certas para que ela seja verdadeira. Tá? Pedro é estudante, ele tem que ser estudante. E Ana é bailarina, ela tem que ser bailarina. Se uma das duas coisas que apareceu aqui, se uma delas, nesse caso, for falsa, toda a frase vai ser falsa, para o conectivo E. Nós vamos ver daqui a pouco. Pedro é estudante ou Ana é bailarina? Então, Pedro é estudante ou Ana é bailarina. Aí vem uma dúvida que nós vamos tirar daqui a pouco, ou na próxima aula. Se o Pedro não for estudante, será que a frase inteira é verdadeira? Já deixando aqui, né, em clima de suspense para a próxima conversa, que a proposição ou já muda toda a frase, ó. Na que, tá assim, Pedro é estudante ou Ana é bailarina. Será que essa frase, se uma das proposições menores forem falsas, será que ela é verdadeira? Agora, olha lá na R, ó. Ou Pedro é estudante, ou Ana é bailarina. Então, já para a gente entender um pouquinho da diferença, na R ou é uma coisa, ou é outra. Para fechar essa conversa, para a gente poder tocar adiante, proposição C, então, como eu falei lá, ó, se Pedro é estudante, então Ana é bailarina. Se Pedro é estudante, então uma coisa, quando a proposição se, então, aparecer, e a gente vai aprender mais para frente, se, então, significa se ocorre isso, então aquilo é verdadeiro. Se uma das coisas não for verdadeira, então a frase inteira pode ser falsa, dependendo de como a tabela verdade vai ficar no nosso esquema. Vamos falar de se, então. Pedro é estudante se e somente se, Ana é bailarina. Olha lá como muda, quando a gente muda esse conectivo lógico aqui, se eu trocar o se, então, por se e somente se, Pedro é estudante, se e somente se, Ana é bailarina.
Hoje o alvo nosso é o conectivo E o conectivo OU. A gente só vai mexer com isso. Mas no outro dia a gente vai mexer com essas outras aqui. Diminuir um pouquinho. Eu quero isso. Aqui, peraí, aqui, ó. Essa tabela aqui, eu acho que ela não tinha lá na apostila de vocês. Eu não sei, não me lembro. A tabela não, mas o símbolo sim. Sempre eu vou usar, quando eu for transformar uma frase numa sentença, eu sempre vou usar para o conectivo E esse acento circunflexo, que é usado nas letras. Então, a maior confusão nossa é isso daí. Sempre para o E é o circunflexo, sempre para o OU é a letra V minúscula. Então, eu tenho que guardar uma delas, porque daí eu sei que uma é assim, a outra a gente vai conseguir ver. Então, para o E, circunflexo, para o OU é o V. A tabela, a gente pode já chamar ela e dar uma lida aqui antes de parar um pouquinho, olha. Conectivo de negação. Não sei se alguém já viu em algum estudo, em algum momento. Para a gente, quando aparecer na nossa sentença, aí, na nossa frase, é transformado em código matemático, aqui, em código lógico. Quando aparecer o circunflexo, então esse L deitado, significa negação. Não P, não Q. Ou seja, não é aquilo. A gente vai ver isso aplicado. Conjunção, que é o E, então o E, o conectivo E, é conhecido como conjunção. Vou mudar a cor. O E é conhecido como conjunção, que é o circunflexo. O OU, que é o V, é conhecido como disjunção inclusiva. O OU, que a gente ainda vai ver, que é um V com uma barra embaixo, é disjunção exclusiva. O condicional, se P, então, o quê? É esse símbolo, é essa seta, tá? E o bicondicional, P, né? P, vou tirar daqui, P, sei somente CQ, ou seja, uma coisa dependendo da outra, o bicondicional é uma seta com duas pontas, tá? Ele vai e vem, tem que fazer sentido para os dois lados aí, senão não funciona. Por fim, para a gente travar essa gravação, senão vai ficar muito grande, depois não dá para subir. Olha só, agora eu quero fazer com vocês a ligação daquilo que a gente viu no primeiro momento com essa tabela aqui nossa, olha. Dessa forma, então, só para lembrar, o E é o circunflexo, tá? E o OU, como é ruim escrever com o mouse, né? É o V. Mas eu acho que para a gente aqui que não é tanto escrito, dá bom. Então, se tiver o circunflexo, é o E. Se tiver o V, é o OU. Dessa forma, então, ó, proposição P. Esse P aqui é esse Pzinho daqui, ó. Esse cara é o mesmo. Pedro é estudante. E o Q é a segunda, ó. Esse Q é todos os Qs, é essa frase aqui. Todos os P's é essa frase aqui. Então, quando eu ler P, eu estou lendo Pedro é estudante. Quando eu ler Q, eu estou lendo Ana é bailarina. Então, vamos lá. Pedro é estudante e Ana é bailarina. Aqui, olha lá. Pedro é estudante e Ana é bailarina. Agora, se a gente lembrar que o que eu quero, nem vou ler esses de baixo aqui, tá? Para a gente não se confundir muito hoje, eu só vou ler esses caras. Menos esse daqui. Olha, Pedro é estudante e Ana é bailarina. No de baixo, que eu troquei a proposição, eu estou escrevendo aqui assim, ó. Pedro é estudante ou Ana é bailarina. São frases totalmente diferentes, que parece no dia a dia nossa a mesma coisa, mas elas não, elas são totalmente diferentes. Os conectivos lógicos, eles fazem essa distinção. Para cada situação, eu vou usar uma coisa. Então, sempre o E circunflexo, sempre o OU é o Vzinho maiúsculo, às vezes V minúsculo. Para fechar essa parte, eu já era para ter fechado, né? Vamos, mas tem esse exemplo aqui para a gente poder ver, que é a negação, que ela vai aparecer.
Ó, a negação de P. Então, quem é a proposição P? Pedro é estudante. Quem é a negação dele? Ó? O não P. Então, o tio, ele aparece antes da letrinha P minúsculo 2 pontos. Tá? Então, está escrito aqui, quem é o não P? Não P é escrito assim, ó. Se o P é Pedro é estudante, o não P é falso que Pedro é estudante. Está negando que Pedro é estudante. Então, essa frase aqui de baixo é falso que Pedro é estudante. Está negando essa frase aqui. É a negação de P. Tem outro exemplo, ó. Não é verdade que Pedro é estudante. Aí, uma coisa, né, que é legal na sala, porque a gente consegue discutir e leva bastante questão. Será que elas estão dizendo a mesma coisa? Então, aí vai ficar a pergunta para vocês para a gente fechar o vídeo. E quem for ver esse vídeo depois, aí pensa um pouquinho. É falso que Pedro é estudante? E não é verdade que Pedro é estudante? Será que diz a mesma coisa? O que vocês acham, hein? Será que as duas negativas aqui, ou duas negações, estão corretas?